Olá a todos! Então hoje eu vou falar sobre Saturno-Vênus. Quando Saturno, atualmente no céu, toca a Vênus do seu mapa de nascimento. A isso a gente chama trânsitos Saturno-Vênus. Ficam por um ano, 12 meses. Saturno, quando toca a sua Vênus, ele traz uma questão aí para os seus relacionamentos. Para você que está se relacionando com alguém já tem um tempo, não tem ainda muita definição dentro do relacionamento, tá ficando. Esse relacionamento ele se estabiliza. Ou então ele separa. Ah, Saturno é separação? Não necessariamente. Né? Saturno é definição de algo. É quando eu vejo a realidade daquilo que eu estou vivendo. E o que é aquilo que eu estou vivendo? Dentro de um relacionamento. Então, se eu estou dentro de um relacionamento, essa questão, essa área da vida, relacionamento, Vênus, torna-se focal na minha vida durante o período de um ano. Então, eu vou decidir, eu vou definir os moldes desse relacionamento. Ou eu vou meio que forçar o outro a decidir. Ah, é tóxico, não é tóxico? Não é uma questão de ser tóxico ou não tóxico. É a questão de que a realidade se mostra para mim. Eu estou vivendo um relacionamento que eu preciso saber os moldes desse relacionamento. Eu começo a querer ter certezas, garantias. Lembra dos vídeos anteriores que eu comentei que Saturno tem um lado de intolerância? Ele faz com que a gente veja a realidade em relação ao planeta que ele toca. No caso da Vênus, os relacionamentos. Em caso da Vênus, as artes. Se você é artista, se você produz arte. Eu vou ver a realidade da minha arte. Eu vou ver a realidade do meu processo criativo. Ah, ele traz bloqueios criativos? Traz bloqueios criativos, assim como traz bloqueios nos relacionamentos também. Eu tenho mais dificuldade em expor as minhas emoções, eu tenho mais dificuldade na minha área afetiva, lembrando que Saturno é o oposto da Lua, né? Saturno como regente de Capricórnio, Lua como regente de Câncer, signos opostos. Então, assim, eu tenho mais dificuldade de expor os meus sentimentos. E eu também começo a perceber que o outro também tem. Eu sinto como se o outro tivesse vivendo uma limitação em relação a mim. Então eu começo a ficar insegura dentro do relacionamento. Ah, mas é só ruim? Não, não é só ruim. Pessoas se casam com Saturno e Vênus, é bastante comum. Justamente porque é um período de definição. É o período de definição do relacionamento. Ah, mas e se eu tiver sem ninguém? Se eu tiver sem uma namorada, se eu tiver sem um namorado, tô com Saturno, Vênus, e aí? Aí eu começa a abrir a possibilidade de que eu venha conhecer alguém com uma proposta de relacionamento estável. Sim. Você pode, durante um período de um ano de Saturno, conhecer uma pessoa e iniciar um relacionamento estável. Não necessariamente você vai conhecer e casar dentro daquele ano, ou conhecer e morar junto dentro daquele ano. Não necessariamente, mas pode acontecer. E acontece até com certa frequência. Mas não é necessariamente assim. Se você estiver dentro de um relacionamento, esse relacionamento ele vai se decidir. Ou vai ou racha. Então, separações também são bastante frequentes com Saturno e Vênus. Por quê? Porque a realidade está à mostra. Se o relacionamento não está bom, você está mais intolerante também. E você também, às vezes você quer muito, mas você está vendo que aquilo não está fluindo. Tem um tempo e não está fluindo. E aí o outro, você percebe no outro essa intolerância ou essa rigidez. Porque você também está mais rígida, como se você pressionasse mais o outro para que decida os rumos daquilo que você não está sentindo como algo que está seguindo um curso favorável. Situações atrasam com Saturno. As coisas atrasam durante o trânsito de Saturno. Ficam mais lentas. Aí você pensa assim, quando que isso vai acabar? Talento, porque eu quero, eu começo a ficar impaciente, intolerante, limitada na minha maneira de enxergar a realidade. Enxergando a realidade, mas com uma limitação no sentido de que eu quero que se resolva. Saturno é planeta de concretização, de realização. Quando você tem Saturno com a Vênus, levando para o lado da arte, a Vênus para o lado da arte, ou da expressão artística das mais diversas formas. Saturno rege a concretização de algo. Então, quando ele toca a Vênus, que representa as artes, a moda, a beleza, qualquer procedimento que esteja relacionado à arte, à beleza, a expressão,
artística. Então Saturno ele traz essa concretização de um projeto artístico. Saturno traz um reconhecimento de um processo artístico. E quando se trata de beleza, de estética, ele está relacionado a uma aquisição de um reconhecimento dessa área. Ou até mesmo de você se especializar, né, nessa área. Veja a casa em que você tem sua Vênus, veja a casa onde Saturno está passando agora em previsão com a sua Vênus, e você vai ver a direção em que essa interpretação vai seguir, porque você tem que saber as áreas em que você vai viver Saturno-Vênus. Mas no sentido geral, Saturno-Vênus, independente das casas, ele tem um significado, que os seus relacionamentos eles passam a ter um componente de uma realidade. Também pode acontecer, e é bastante frequente, quando estamos com trânsitos adversos de Saturno, ou até mesmo as conjunções, que tem um lado também, tanto de fluência como de dificuldade. Então, a conjunção, a quadratura, a oposição, pode ser também que você conheça alguém durante os trânsitos de Saturno, e essa pessoa ela vive num local distante, ou essa pessoa está saindo de um relacionamento anterior, ou você não pode abrir o relacionamento para a sociedade, lembrando que Saturno é um planeta social e Vênus é um planeta muito relacional, tem a ver com compartilhamento, tem a ver com meio social. Saturno e Vênus é bem social. Então, se você está vivendo um relacionamento afetivo, muitas vezes durante os trânsitos de Saturno, você não pode abrir esse relacionamento, por conta de que há uma limitação dentro do próprio relacionamento. Você está conhecendo uma pessoa e essa pessoa, ou ela mora muito distante, tem uma limitação física de estar próximo e de proximidade, realmente de ver-se, né, de se verem. Também pode indicar uma limitação no sentido de que a pessoa está saindo de um relacionamento anterior, ou então a pessoa tem uma questão familiar, tem questão de filhos, família, que não pode ainda abrir o relacionamento, ou tem alguma questão que é acordado dentro do relacionamento que é melhor que ele não se exponha, mas isso não significa que não se viva. Então tem questões relacionadas a uma limitação do porquê que o relacionamento não pode vir à tona. Incomoda a pessoa que está vivendo Saturno-Vênus? Incomoda. Mas muitas vezes é necessário. E a isso a gente chama de procrastinar, não uma decisão pelo relacionamento, mas uma abertura para a sociedade. Então a pessoa pensa assim, puxa, eu tô vivendo um relacionamento, mas que eu não posso viver plenamente porque fulana tem isso, tem aquela questão, porque fulano tem aquela outra questão. Então tem algo de uma morosidade, algo de mais lento. Saturno, então, ele atrasa os processos, certo? E quando se trata de Vênus, também se trata das questões relacionadas, então, à estética. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre procedimentos estéticos invasivos com trânsitos de Vênus. E quando Saturno toca a Vênus, em ângulo adverso, e até mesmo nas conjunções, que a gente nunca sabe se vai ter uma vertente positiva ou mais ou mais difícil, e pode ter as duas, que a conjunção é neutra e o mais forte dos aspectos, a gente evita procedimentos estéticos com trânsitos de conjunção, quadratura e oposição de Saturno-Vênus, porque pode dar errado, certo? Em trânsitos mais favoráveis, como trígono sextil, tudo bem, tranquilo. Procedimentos estéticos, tá? Sobretudo também procedimento de pele e cabelo. Você pode não gostar do resultado, tá bom? Agora, é claro que quando o trânsito tá fluente, como trígonos e sextis, tranquilo. Então, quando a gente fala de Saturno-Vênus, a gente fala de uma limitação no sentido que a gente fica mais intolerante em relação ao outro. A gente fica achando que a outra pessoa não nos ama, ou a gente mesmo fica mais frio em relação ao outro. A gente vê a realidade do relacionamento. Você pode, sim, conhecer uma pessoa durante um trânsito Saturno-Vênus. E esse relacionamento, ele tende a ser um relacionamento com uma carga de um lado muito kármico, muito envolvido nisso aí, quando se conhece pessoas com Saturno-Vênus. É bastante comum se casar com Saturno-Vênus. Vamos supor, você conheceu uma pessoa no período anterior a Saturno-Vênus, tá no relacionamento, e aí você decide casar no período de Saturno-Vênus, ou a outra pessoa, claro, vocês decidem, né? Quando não quer, dois não brigam. Vocês decidem firmar o relacionamento ali, com Saturno-Vênus. Alguém do passado pode surgir na sua vida, isso é comum, não é regra, mas é comum. Alguém do passado pode ressurgir na sua vida,
querendo relacionamento. Você pode resolver uma questão com alguém do passado. Vamos supor, você foi casado com alguém. E aí, essa pessoa ficou uma pendência afetiva de uma conversa, né? Foi necessário era necessário que houvesse uma conversa, as coisas ocorreram de uma forma muito tempestuosa e tal. E anos depois, você senta numa conversa com aquela pessoa. Isso é bastante comum. Eu não estou dizendo de voltar necessariamente. Pode ser que você volte com uma pessoa que você foi casada, que você namorou, aquele namorico lá da adolescência se firmar agora. Pode acontecer, sim. Tá? De uma pessoa do seu passado, simplesmente ser um colega, um amigo do passado vem querendo relacionamento. É alguém do passado, não necessariamente um crush do passado ou um relacionamento do passado. Alguém do seu passado, pode ser um amigo, alguém que você conheceu lá não sei quando. E essa pessoa vem, e aí, como é que você tá? E aí inicia um relacionamento com Saturno Vênus. Pode ser, tá bom? Mas pode ser também você voltando, né? Você separou de alguém e vocês resolverem voltar no relacionamento. Porque Saturno é planeta de passado, tá bom? Então é comum isso acontecer. E então também discutir a relação, mesmo depois que a relação já terminou há muito tempo, vai discutir como era a relação, por que não deu certo, o que eu sentia, o que eu não sentia. Então tem uma expressão afetiva que ocorre no sentido de um reajuste. Saturno é planeta kármico, mas ele é planeta de reajuste também dentro das condições da matéria. Então, pessoas que trabalham com restauração de arte também é uma boa, se você pensa em se especializar em restauração, você iniciar estudos relacionados à arquitetura, bem Saturno-Vênus, arquitetura, para os arquitetos é um período bacana, a não ser, claro, que esteja tenso, né? Os períodos tensos indicam um bloqueio criativo. O bloqueio criativo é bem comum com Saturno-Vênus. Você está com um bloqueio criativo, você trabalha com arte, e aí você tem um bloqueio criativo ali nesse período de um ano. Saturno atrasa as coisas, então você sente assim, aquela fluidez na sua arte, ela demora mais para vir. Então talvez seja um período de você repensar a sua arte de uma outra forma. Também um período de começar a pensar a sua prática artística de uma outra forma. Saturno, quando ele toca Vênus, ele traz então uma realidade dentro do relacionamento, uma realidade dentro do processo criativo, você pode se sentir mais envelhecida também, envelhecido também. Você começa a questionar a questão da idade, você começa a questionar a questão da sua aparência física e tende a promover melhorias para isso, certo? Você começa a buscar melhorias para a sua condição física. A gente só deve evitar os procedimentos estéticos de pele, cabelo e todos os invasivos com Saturno-Vênus, como, por exemplo, as cirurgias estéticas com Saturno-Vênus tenso. A chance de dar errado é muito grande, tá bom? Porque você vai ficar frustrado com o resultado, tá bom? Então, se for trígonos e sextis, sim, mas fora isso, não faça, por favor. Então com Saturno-Vênus, você pode casar. Isso aí se você busca um relacionamento estável, se você não quer casar, mas você quer um relacionamento estável, como se fosse viver com alguém, uma união estável, ou se você pensa em regularizar socialmente a sua união, você já está com alguém há muito tempo, aí você pensa em regularizar, você renovar os votos, assinando ali, regularizar a sua união com alguém, é a hora de fazer com Saturno-Vênus. Então as pessoas se casam com Saturno-Vênus. Por que as pessoas se casam com Saturno-Vênus? Mas Saturno é um planeta tão assim, anti-amor, né? Digamos assim, né? Anti-paixão. É um planeta social. Então você firma, você regulariza. O que é o casamento? O casamento no cartório, o casamento legal. É uma regularização, não tem nada a ver com amor. Casar não tem nada a ver com amor. Amor é amor, casamento é casamento. Tanto é que as casas do amor e do casamento na astrologia são completamente diferentes, a sexualidade também. Então, casamento é regido pela Vênus, pela casa 7, no qual ela rege. Amor é casa 5.
né? É diferente. Ah, mas Vênus é o planeta do amor, é da afetividade, é o planeta da afetividade. Quando Saturno toca Vênus, ele está pedindo uma garantia dessa garantia legal dessa afetividade. Saturno é o planeta social. Vênus é o planeta relacional. Então você começa a querer garantias dentro do seu relacionamento. Pessoas se separam com Saturno e Vênus, bastante comum, porque se você está vendo a realidade, se a realidade não é boa, você começa a ficar mais intolerante. Ou então você começa a forçar algo, né? Como você fica mais intolerante, você tem o receio você começa a ficar mais intolerante, também você começa a se sentir menos querida, menos querido. Vênus não é o planeta da afetividade, você pode sentir que o outro não tá dando valor a você, ou você pode sentir que o outro ele não me ama mais, ela não me ama mais. Aí vem muito essa questão, né, da autoestima. A autoestima fica bem prejudicada com trânsitos adversos de Saturno e Vênus, viu? Fica assim. Porque Vênus é um planeta que está relacionado ao seu autoconceito de beleza, de charme. Vênus é beleza, é charme, e o Saturno dá aquela reduzida, pelo menos no sentido interno, né? De como que você se vê diante do outro. E aí você pode ficar com meio que uma crise da sua autoestima. E aí você querer garantias do outro. Que o outro te ama, que não te ama, você sentir que o outro tá mais frio, o outro não gosta mais de mim, porque eu não sou mais assim, não sou mais assada. E começam a vir essas paranoias, né, da nossa cabeça em relação a isso, né? Então você começa a se questionar mais da sua beleza. Se questionar mais, também porque às vezes você fica realmente mais fria, ou mais frio. Seu companheiro pode ficar mais frio, ou você ficar mais frio porque você tá com seu Saturno e a sua Vênus. Você passa a ter mais problemas com mulheres. Tanto mulheres como homens passam a ter mais problemas com mulheres, pessoas mais rígidas na sua vida. Então, período para casamento? Excelente, período para casamento. Mas se você tá dentro de um relacionamento e você tá vendo a realidade, não tá legal, não, você tá vendo que aquilo ali não tá te levando a nada, aquilo ali não tá sem definição, é predição de separação. Sim. Cada um vai pro seu lado porque você tá vendo, você tá intolerante, você não vai deixar passar. Indefinição que Saturno não dá. Saturno é planeta de definição. Tudo que nós adquirimos de mais concreto na nossa vida é através de Saturno. Então os melhores períodos para firmar ou decidir alguma coisa é com Saturno. Ah, mas como assim? Se você ficar mais intolerante, é bom a gente decidir no momento que a gente está intolerante? Não, né? Não, né? A gente precisa colocar os pingos nos is. Se você tá muito intolerante, Saturno, ó, você não tá olhando para os lados, você tá vendo aquilo, você tá olhando aquilo dentro daquele ângulo ali, ó, muito restrito. Aí isso a gente chama de intolerância, né? Saturno é o planeta da ignorância, no sentido de você ignorar as outras possibilidades. Você tá ali, ó. Trânsitos adversos de Saturno. Eles levam a separação muitas vezes por conta disso. Você está focado na realidade, você não está vendo os outros, você não está sendo tolerante. Você não é tolerante com o erro dos outros quando você está com um trânsito de Saturno, com qualquer planeta. Então você fica mais rígido social, você quer parecer bem para os outros, porque você acha que as outras pessoas estão julgando você. Quando você quer lançar um produto artístico, você quer, vamos supor, fazer um vernissage, lançar um produto, uma arte excelente nos trânsitos de conjunção ou de bons trânsitos de Saturno. Você quer lançar a sua arte, você quer lançar o seu projeto artístico, a sua mostra de arte. Você quer se habilitar dentro de uma área artística, você fica muito mais focado. O Saturno é de foco. Você fica muito mais focado no seu projeto artístico. Ah, mas ele não dá um bloqueio criativo? Dá, dependendo do ângulo, né? Mas se você tá com um bom período de Saturno, você quer... você tem uma Vênus legal no seu mapa, você já tem uma veia artística, então você vai ser reconhecido ali. Você ganha os Oscars da vida aí com Saturno, Vênus, viu? O Oscar é com Saturno, Vênus.
popularidade no sentido de reconhecimento. Saturno, Vênus. Popularidade, Júpiter, né? Aí que tem uma questão da fama. Saturno é o planeta da concretização do reconhecimento pelo meu trabalho artístico. Assim como pelo reconhecimento da minha união com o casamento, tá bom? Então, essas foram as questões que eu pensei aqui a respeito de Saturno. Veja a casa, não esquece que o tema da casa é importante. Há uma interpretação Saturno-Vênus, foi essa que eu dei aqui, no sentido geral. Porque eu não sei a casa que você tem sua Vênus, eu não sei a casa que está passando Saturno aí no seu mapa em trânsito com a Vênus. Mas veja as casas, tanto que Saturno está passando, como a casa da sua Vênus, para nortear se essas questões vão ocorrer no sentido financeiro, se você pode ter um problema com uma mulher no sentido financeiro, mulher porque Vênus são as mulheres. Se o atraso no seu casamento se dá por uma questão financeira, porque está lá na 2. Se o atraso no seu casamento se dá por uma questão que está relacionada a um imóvel, na 4. Se o atraso está por conta da sua família, na 4. Então, veja essa questão, né? Se tá difícil de viver esse relacionamento que tá com uma proposta de estabilidade na minha vida, que surgiu no período Saturno-Vênus, você vai ver a casa para saber por que há uma dificuldade de que o relacionamento abra para a sociedade, ou seja, com que você não possa viver aquela experiência da sua plenitude dentro do período Saturno-Vênus, se é por conta da separação da pessoa que você conheceu, que está se separando, casa 7, Vênus, Saturno, Vênus, relacionada à casa 7 do outro, ou porque você própria está saindo de um relacionamento, você tem filhos, casa 5, o outro tem filhos, casa 5, então não esqueça de incluir a questão das casas na interpretação de qualquer trânsito de Saturno ou de qualquer planeta. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo sobre Saturno-Marte em trânsito.